Olá, queridos, nós vamos hoje dar continuidade ao nosso terceiro episódio, que nós estamos fazendo uma série sobre famílias e estamos utilizando como base a família de Abraão, Sara, Isaac, Ismael e Agar. E também a base bíblica é Gênesis capítulo 12, verso do 1 ao 3, né? Fala sobre quando Deus diz para Abraão que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Hoje nós vamos falar mais especificamente sobre 3 tipos de fronteiras. Fronteiras quando você estabelece um limite para entrada e saída. E esse limite ele é controlado. Por exemplo, a fronteira do nosso país, né? Que faz fronteira com outros países, né? Então, para que haja uma entrada de uma pessoa de um país, no nosso país, por exemplo, é necessário uma identificação, todo um processo burocrático, saber quem é a pessoa, tal. Então, na relação familiar, a gente também pode ingressar esse conceito de fronteira. E eu quero trazer 3 tipos de fronteira para a gente fazer essa correlação com a família de Abraão e quais dessas fronteiras ficaram preservadas e qual dessas fronteiras foi preponderante para determinar aquilo que aconteceu. Nós estamos falando de Abraão, a família de Abraão, numa perspectiva relacional, numa perspectiva sistêmica, tá? Então, a relação dessa família, como ela vai se perpetuar, né? Todo um processo de ciclo vital de família. Então, eu quero trazer para você a primeira fronteira, que se chama a fronteira saudável. Tá? A fronteira saudável é quando dentro do meio familiar os pais se relacionam bem com os filhos, o esposo se relaciona bem com a esposa se relaciona bem com os filhos, a esposa se relaciona bem com o seu marido, né? Então tem todo uma vinculação entre eles dentro do respeito, do compromisso. Por exemplo, os casais, né, o pai e mãe se relacionam com o filho, mas o filho ele sabe, tem momentos que é do casal, tem momentos que é com o filho, então ele vai aprendendo a fazer essa leitura de uma forma saudável e respeitando, cada um respeitando a sua autonomia, né? Por exemplo, o filho ele vai buscar a sua autonomia no processo da família, isso é absolutamente normal, né? Então, quando essas famílias se respeitam, tá? Podemos dizer que é uma família com uma fronteira saudável, né? Entre eles, né, onde cada um tem o seu espaço, eles se respeitam de forma saudável. Beleza. Um tipo de fronteira é as fronteiras emaranhadas. As fronteiras emaranhadas, elas recebem essa nomenclatura porque já está dizendo o próprio nome, está tudo emaranhado. Então, pai, mãe, filho, né, todos que estão ali dentro daquele contexto, né, as autonomias são exercidas por todos de maneira que fica uma confusão de papéis, e não sabe nem quem é esse, quem é aquele, quem é dessa forma, quem respeita quem tem autonomia em quem, porque ficou tudo emaranhado, né? E essa forma não é uma forma mais saudável, já é uma forma bem disfuncional. Um outro tipo de fronteira são as fronteiras rígidas, né? O que são as fronteiras rígidas? As fronteiras rígidas, a gente pode dar um exemplo na família, né? As fronteiras em que não se comunicam. O pai não se comunica com o filho não se comunica com o pai, a mãe não se comunica com o pai. Então fica assim uma coisa assim, cada
cada um no seu quadrado, né? Um exemplo bem claro que podemos ter é quando, por exemplo, o pai almoça num quarto, a mãe está almoçando na mesa, o filho está dentro do outro quarto, o outro filho está lá no outro quarto, ninguém se encontra, né? Fica muito rígida a relação, tanto que cada um procura o seu espaço e não há uma inter-relação entre eles. Então essa é o tipo de fronteira bem rígida. No caso da família de Abraão, a gente vai ver um emaranhado, uma família emaranhada. Por quê? Porque até então era Sara e Abraão. Agar entra como serva. Só que depois de um tempo, a própria família de Abraão e Sara abre espaço, abre as suas fronteiras para a entrada de um terceiro personagem, que é Agar. Até então o núcleo familiar estava formado de forma correta, ou seja, o pai, a mãe, o esposo e a esposa. No caso, o núcleo, que é o centro, que é o miolo, é o casal. Então, ali estava Abraão e Sara. Eles, através da fala de Sara, permitem, os dois permitem que entre uma outra pessoa. E aí, daqui a pouco, essa situação fica toda emaranhada. Por quê? O que vai se mostrar? Vai se mostrar Abraão, Sara, Agar, Isaac e Ismael. E aí chega um tempo que a Agar, ela também começa a querer tomar essa autoridade de Sara como a esposa, em virtude das situações que vão acontecendo, e também querer o seu espaço dentro desse sistema, dentro dessa família da qual inicia-se com Abraão e Sara. E aí fica uma coisa meio emaranhada, porque as autoridades, as situações, os papéis ficam meio confusos, ao ponto de Sara chegar com Abraão e dizer, ou ela sai, ou eu saio, Eu estou contextualizando até para a gente entender melhor. Ou ela sai, ou eu saio. Você decide aí quem é que vai, Então, mesmo que a gente tenha, claro, não vai deixar de observar a importância da própria relação e da intervenção de Deus, mas o caso é social, é relacional, tá? Não estamos dizendo que Deus não tem um papel preponderante nisso, tem, e Ele é que vai determinar a saúde dessa família, mas no seio relacional virou uma confusão, virou uma briga, porque Sara não admitia, chegou um ponto que ela não admitia ter Agar e ter Ismael, ou ele sai ou a gente sai, alguma coisa tem que acontecer, porque está indefinido, está emaranhado esse negócio, ninguém sabe utilizar a sua autonomia, porque todo mundo ao mesmo tempo quer autonomia, todo mundo quer mandar, todo mundo quer dizer as coisas, controlar, isso está confuso, Então Deus tira Agar de cena da história, que Abraão vai e conversa com Agar, olha, essa situação chegou no ponto que não dá mais, então é necessário que você se retire, e aquele espaço entre eles era um espaço deles, então Agar de certa forma invadiu esse espaço, mesmo com a permissão deles, e aí Agar sai daquele espaço ali que tinha na família e separa-se ela com Ismael para um outro contexto, para uma vida bem diferente, tanto na vida de Agar quanto na vida de Ismael, essa questão relacional, Ismael vai se casar também, ter filhos, ter uma geração tal, mas aquele núcleo precisaria ficar, voltar ao
ao teor de saúde, porque até então estava tudo emaranhado. Então volta de novo, né? Havia um equilíbrio, uma homeostase ali na família de Sara Abraão, e depois há essa quebra através da entrada de Agar, e aí começa de novo. Então Deus, quando ele retira Agar e Ismael, ele dá de novo o equilíbrio na família de Abraão, e aí começa-se um outro processo, já o processo de criação de Isaac, né? E as consequências de todo esse emaranhado, ele também traz a consequência. Você vai ver na própria genealogia da família de Abraão, de Isaac, de Ismael, que vão haver situações conflituosas que perduram até hoje, por causa de umas situações do emaranhamento que houve, de uma quebra de fronteira, uma invasão de fronteira, na realidade, por parte de Agar, interferindo diretamente na relação do casal. E aí vai seguindo os dois agora com Isaac, e aí um novo passado pelo ritual de passagem, que é a saída de Agar, e vão começar a conviver agora os três novamente, isso vai desencadear aí uma outra história. Que Deus te abençoe nesse dia, Deus te guarde, Deus te proteja, curta aí o nosso canal, e você pode estar também sendo um proclamador dessa palavra, divulgando para outras pessoas, para que tenham acesso, possam participar, assistir nossas mensagens. Nós temos quase 600 mensagens já gravadas aí, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, esse é o terceiro episódio dessa série. Vamos estar gravando demais para acompanhar todo o ciclo familiar dessa família, a família de Abraão. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém.